Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô aqui, ó. Vim acompanhar o Corinthians nessa segunda-feira agitada para saber dos bastidores da saída do técnico Fábio Carille e também saber o que o Corinthians fará a partir de agora. Bom, a primeira coisa é que o presidente André Sanches falou em uma mudança drástica, né? E realmente saiu todo mundo que foi para a Arábia com o Fábio Carille, que ele tinha como homens de confiança. Os auxiliares, o Fabinho e o Leandro Cuca, o preparador físico, o Valmir Cruz, o analista de desempenho, Denis Lupe. Só ficou o Mauro Van Basten, o Mauro da Silva, que foi atacante do clube, está há muitos anos aqui, que ficou como auxiliar do Diego Coelho, que será o interino nesta quarta diante do Fortaleza. Bom, mas claro que o Corinthians está se mexendo nos bastidores. Além das mudanças propostas pelo próprio André Sanches, tem também o pedido de demissão do Emerson Sheik, que deixou o cargo de coordenador, ficou muito chateado com as críticas que sofreu, mas realmente a gente não sabia muito o que o Sheik estava fazendo no departamento de futebol ao lado do Wilson, né, que é gerente de futebol, e o Sheik coordenador. Eles não deram nenhuma entrevista nesse período todo, né? Quase um ano, acredito eu, que tenha ficado no departamento. E também são responsabilizados de alguma forma, né? Mas o Sheik é um ídolo do clube, tem uma história muito bonita no Corinthians e acho que ele percebeu, né? Que estava arranhando essa imagem por conta desse cargo até meio um pouco obscuro, assim. A gente não sabia exatamente qual função que ele exercia. Bom, e aí outras definições elas estão para acontecer, inclusive o que diz respeito a alguns atletas. Colhi algumas informações de que o presidente André Sanches, bom, ele já tinha deixado claro naquela entrevista coletiva após a derrota para o CSA, que muitos jogadores estavam querendo férias, que tinha jogador ali fora do peso, que faltou comprometimento. A gente vai ver a resposta diante do Fortaleza, né, que é o primeiro jogo, porque se os jogadores correrem um pouco mais, a gente vai entender, pelo menos, né, vai interpretar de que havia uma relação muito difícil com o Carille, e realmente isso vinha acontecendo. O Carille realmente perdeu o vestiário por declarações que ele deu, não caiu bem no grupo em vários momentos, e alguns jogadores se voltaram contra o técnico. E aí a gente vai ver, dependendo do time que o Coelho escalar, né, se esses jogadores vão correr um pouquinho mais ou não. Porque precisam dar resposta, né, independentemente de ser o Carille, de serem esses jogadores, o clube é maior do que tudo. E o time não pode ficar 8 jogos sem ganhar uma partida. O Fortaleza, com todo respeito ao trabalho do Rogério Ceni, está embaixo na tabela. O Corinthians tem outras aspirações. Vai jogar diante do seu torcedor e precisa dar uma resposta de postura, de entrega, mas de futebol, que é o que eu tenho dito aqui. Está faltando bola nessa equipe do Corinthians. Bom, outras definições podem acontecer, inclusive pode estar sobrando para alguns ídolos do time, hein? Jogadores como Ralf, Jadson, alguns jogadores representativos desse elenco podem sofrer retaliações. É claro que fica muito difícil no caso do jogador que tem contrato em vigor, né? Você simplesmente rescindir, pagar multa, isso sempre é complicado. Aí tem que repassar para emprestar, mas eu não sei se esses jogadores e outros que apurei aqui terão sequência no clube. Uma reformulação vai acontecer, essa é que é a verdade, né? Pelo que a gente pôde apurar por aqui. Agora, quem vai ser o novo técnico? Bom, tem alguns nomes na lista aí, claro que o primeiro é o do Thiago Nunes, e a gente está tentando apurar aqui de que forma o Corinthians poderia até chegar ao Thiago Nunes para seduzi-lo, a ponto dele trocar o Atlético Paranaense, que hoje é uma referência em estrutura, é um cara que está muito bem, digamos assim, estabelecido lá, é o maior técnico, já é considerado o maior técnico da história do Atlético Paranaense, conquistou títulos representativos, Sul-Americana, Copa do Brasil, e tem a questão envolvendo o Mário Celso Petralha, que é o presidente do conselho e que estava com uma situação muito grave, né, no seu intestino, ficou internado 2 meses aqui em São Paulo e teve alta. E ele está sendo esperado em Curitiba essa semana para resolver essa situação do Thiago. Porque o Thiago, embora o contrato dele termine no dia 8 de dezembro, ele já disse que essa semana ele quer resolver, pelo menos se ele vai ficar no Atlético ou não. Caso ele não fique no Atlético, né, porque o Atlético vai oferecer para ele 2 anos de contrato, aumento salarial, várias premiações, para que ele realmente seja seduzido a ficar. Caso ele não aceite isso, aí ele vai ouvir outras propostas. E o presidente André Sanches está babando por ele, que é o Thiago Nunes, para desenvolver uma nova filosofia de futebol, chegar aqui, fazer um contrato de 1 a 2 anos, isso ainda não está definido, mas quer que ele venha, inclusive agora, imediatamente já. O Thiago já disse que vai completar o seu contrato lá, que encerra dia 8 de dezembro, mas o Andrés quer ele agora. O primeiro
primeiro ponto disso tudo é saber se o Thiago vai querer sair do Atlético. E depois, aí sim, se negocia se ele vem agora ou apenas depois do encerramento do seu contrato para projetar a temporada seguinte, fazer as suas escolhas de elenco, aquela coisa toda. Então, essa semana deve ser decisiva nesse aspecto. Agora, se não for o Thiago Nunes, bom, aí realmente as opções elas se tornam mais escassas. Eu conversei com o Osmar Loss, por exemplo, que a gente até cogitou, foi uma cogitação minha, viu, gente? Pela admiração que o Andrés tem em relação ao Osmar, por ele conhecer o clube. Ele disse que nunca foi convidado foi convidado uma vez só em maio para retornar ao clube, mas para assumir um cargo na base. E ele não achou interessante naquele momento, decidiu recusar porque tem outros planos. Ele quer ser treinador realmente. E depois disso, a relação dele é muito boa com o Andrés, com todo mundo aqui, mas não foi procurado. Então o Coelho deve permanecer como interino, só que a gente tem um clássico, né? Sábado, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians do Pacaembu. Será que o Coelho vai permanecer até sábado? O Andrés vai tentar tomar uma decisão antes disso, para ver o Corinthians com um técnico mesmo, comandando a sua equipe, não um interino, né, com todo respeito ao Coelho, mas não um interino, um treinador efetivado para comandar o time no Clássico. Mas é muito difícil porque a temporada está acabando e os treinadores estão empregados. Outro nome que foi ventilado, Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi sondado pelo André Sanches tem uns 4 jogos. E eles conversaram, só que o Renato colocou a condição de pelo menos conversar com o Corinthians caso o presidente Romildo Bolzan Júnior não fosse reeleito. O presidente, ele, com a mudança do estatuto, ele foi aclamado, não houve oposição e ele tem mais alguns anos de gestão. Então ele permanecerá como presidente do clube. E o Renato e o Romildo, eles têm uma ligação, inclusive, afetiva. Por tudo que conquistaram nos últimos anos, inclusive o Renato recusou a oferta do Flamengo no início do ano, por conta do Romildo ter mais um ano de gestão, que era até o final dessa temporada. E ele decidiu encerrar a gestão do Romildo como técnico do Grêmio. E agora o Romildo tem mais alguns anos, então a tendência é que o Renato permaneça no Grêmio. Deve encaminhar sua renovação. A menos que, claro, né, ele queira sair, tenha sentido que o seu ciclo encerrou, que era, enfim, novos projetos, trabalhar em São Paulo, no Corinthians, não sei. Mas o Renato havia colocado ao presidente André Sanches essa condição, apenas se o Romildo não for eleito. Porque aí muda a direção, né, muda o presidente, e aí dependendo do que o cara decidir, o cara fica livre no mercado. Mas não foi o que aconteceu, o Romildo permanece lá, então o Renato deve ser muito difícil. Se fala no Silvinho também, mas o Silvinho não goza de prestígio do presidente André Sanches, embora seja um jogador identificado com o clube e pudesse assumir agora, né, imediatamente, mas esse nome por enquanto já está descartado. O Corinthians não trabalha com outro nome nesse momento a não ser o do Thiago Nunes, que é o cara mais assediado do futebol brasileiro, com justiça, com méritos por tudo que conquistou. Agora, o Atlético vai disputar a Libertadores, o Corinthians a gente não sabe. Que capacidade de investimento terá o clube para contratar reforços? Então tudo isso será colocado na balança, vai ser uma decisão muito pessoal do Thiago Nunes e o Atlético pode ser que queira ficar com ele ou não, a gente vai ter que saber. Mas que ele é o desejo do presidente André Sanches, disso não há dúvida. Se ele não vier, bom, aí, meus amigos, a coisa vai complicar porque o Corinthians não tem uma segunda opção, não tem. E aí vai ter que agir rápido, porque a temporada está terminando e o clube precisa seguir a sua vida, né? Isso que ainda tem objetivos a serem conquistados esse ano. Bom, gente, foi esse dia aqui movimentado, né, com demissão, com troca de comissão técnica, com dirigente saindo, com treinador podendo chegar e na medida em que os fatos forem acontecendo eu vou trazendo mais para vocês. Te inscreve no canal e até a próxima. Tchau!